Mais um dia estamos aqui na presença do Senhor para glorificar, e exaltar a Ele, que é digno de toda a honra e toda a glória. É com alegria que eu cumprimento os irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Quero também cumprimentar os irmãos que nos assistem, através dessas redes, a qual tem alcançado vidas, a qual vidas têm vindo, tem contado testemunhos. Deus tem uma palavra para o teu coração nesta noite, amém? Quem está prestando atenção no culto, nesta noite, do que mais foi falado aqui nesta noite? Se alguém se lembra. Eu creio que Deus ele é tão fiel na nossa vida, porque Deus sabe que quando a gente vem trazer uma palavra do Senhor e quando o altar é consagrado, separado para o Pai, para onde venha ser pregado e ministrado a verdadeira palavra do Senhor, a gente sempre pede ao Senhor para confirmar a palavra no nosso coração. E desde que o culto começou, a palavra que está sendo dita é sobre cura de cegos. E a palavra que o Senhor me deu nesta noite se encontra no livro de João, capítulo 9, que é a cura de um cego de nascença. E eu me sinto maravilhada com o Pai, porque o Pai ele nunca deixa a gente que está ministrando, a gente que está tentando de todas as formas lutar e fazer a obra do Senhor, Ele sempre está ali conosco. E quando a irmã Jamília ali falou do cego que clamou por Cristo, quando Cristo ia passando, ali eu glorifiquei a Deus mais ainda e agradeci ao Senhor. A irmã Sheila ficou meio sem entender, mas Deus sabe de todas as coisas. João capítulo 9, versículo 6, 7 e versículo 11 também. A palavra do Senhor diz assim: cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Versículo 11. O homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Então somente até aqui, igreja. A palavra que o Senhor me traz nesta noite, Deus me levou nesta noite para algo que nem eu esperava através dessa palavra, porque muitas vezes a gente prega sobre a cura, que Deus vai nos curar e a gente vai sair saltitando de alegria. Mas nós sabemos que nós estamos no ano da intercessão. E uma das coisas que foi colocado para nós orar, para a gente buscar, é sobre a capacitação. Então o que Deus me trouxe nessa noite, o que Deus falou no meu coração através dessa palavra, foi a capacitação. Porque para a gente realizar algo tão grandioso, que vem da parte dos céus, que vem da parte de Deus, nós temos que ser capacitados. E o que me leva a achar incrível nesta palavra é que quando a palavra de Jesus ele fala, as pessoas vão perguntar para ele, vão dizer: Cristo, o que fez esse homem? Ele pecou? Ou foi os teus pais que pecaram para ele estar nesta condição? Verdadeiramente Jesus vai virar para eles e vai dizer que nenhum deles pecaram, mas que ele estava naquela situação para que a glória do Senhor fosse manifestada. E Jesus, como ele é obediente, ele vai atender ao chamado do Pai e vai fazer aquilo a qual ele foi incumbido de fazer quando ele veio aqui para a terra. E o louvor foi falado, que não se admire se cegos passarem a ver. Mas não vamos fugir daquilo que Deus trouxe no meu coração nesta noite. E é tão tremendo quando Jesus ele vem para nos ensinar. E a palavra que o Senhor trouxe nesta noite é como usar aquilo que o Senhor nos deu para poder fazer prodígios, para poder realizar maravilhas aqui na terra. Lá em Gênesis, Deus vai dizer que Deus criou os céus e a terra. E deu para que o homem viesse submeter a terra a ele. A gente passa para analisar aqui essa passagem do capítulo 9. Se a gente voltar um pouquinho atrás, no capítulo 8, Deus ali, pessoas vão trazer aquela mulher adúltera até Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele vai estar ali escrevendo na terra algo. E ele não vai parar de escrever na terra. E ali ele só simplesmente vai virar e falar
algo para aquelas pessoas a qual elas não apedrejariam aquela mulher. Só que a palavra não nos diz o que Jesus estava escrevendo na terra naquele momento. E Deus hoje me trouxe no coração, eu ali estudando, em comunhão com o Pai, e me veio na mente aquilo que Deus me trouxe, que foi o seguinte: quando em Gênesis Deus fala que temos que submeter a terra ao nosso domínio, eu pensando comigo, e eu creio, porque Deus ele é grandioso, ele é tremendo e poderoso, eu creio que Deus já sabia que ele ia fazer aquela cura ao cego, porque ele fala que seria manifesta a glória do Senhor através daquela pessoa. E quando Deus lá em Gênesis vira para a gente e fala que a gente tem que submeter a terra, Deus está nos ensinando o seguinte: que quando ele vai cuspir na terra e vai fazer o lodo, a qual vai passar nas vistas daquele cego, Deus ali no capítulo 8 estava submetendo a terra a ele. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor nesta noite. Nós muitas vezes estamos caminhando, muitas vezes estamos pedindo a Deus o poder de cura, o poder de fazer algo grandioso. Mas se a gente parar para analisar e estudar a palavra do Senhor, está tudo ali. E Deus diz para nós esse ano, buscar a mim capacitação. Capacitação para todas as coisas. E a capacitação que Deus nos quer falar nesta noite é como curar uma pessoa. E nesta noite Deus está falando de cegueira. Claro que nós vamos levar para um entendimento espiritual. Cegueira espiritual de muitos. Mas ali Deus estava falando de físico. Aqui nessa passagem Deus cura uma pessoa fisicamente, para que a glória do Senhor venha a ser manifesta. E é claro, como as pessoas não acreditam, Deus já sabia que não iriam acreditar. Tanto que chamaram os pais daquela pessoa para poder confirmar. O que Deus vai fazer? Deus podia muito bem usar o nosso Senhor Jesus para trazer algo do alto, para poder fazer maravilhas. Mas não, Ele vai lá em Gênesis e submete a terra a Ele, nos mostrando que temos recursos aqui na terra sim, para fazer o quê? Para fazer curas, para libertar o cativo. Mas nós precisamos ter a capacidade de começar a ler a palavra do Senhor, de Gênesis ao Apocalipse. Porque aqui, irmãos, nós vamos encontrar tudo. Tudo nós vamos encontrar. E eu estudando a palavra e vendo aquilo que Deus estava ministrando ao meu coração, eu falei: Senhor, verdadeiramente, isso é verdade. Porque quando a gente sabe, se a gente for levar no profundo, a gente sabe que lodo não é algo muito bom. Mas Deus fez o que? Lodo. Jesus ali, ele preparou um lodo com teu cuspe. Nós bem sabemos que tudo que vem de Jesus é purificado. Só que a palavra do Senhor, se a gente prestar bastante atenção, a palavra vai falar que Jesus fez o lodo e untou as vistas daquele homem. Quando a gente fala em untar, a gente sabe que quando a gente vai untar uma forma ou algo, é algo que vem de óleo, é algo que se unta com gordura. E nós bem sabemos que água não se mistura ao óleo. Então como que Jesus cospe na terra e ele vai untar as vistas daquele cego? É muito tremendo o que Deus nos quer trazer nesta noite. Deus fala que jamais sobre nossas cabeças venha faltar o óleo. Então nós podemos crer e perceber que quando a gente está ungido, quando a gente está consagrado, quando o óleo não falta nas nossas cabeças, nós podemos usar tudo aquilo que o Pai nos concede. Se Ele fez a terra e falou para nós submetê-la a nós, então nós podemos fazer isso. Deus nos deu a semente, Deus nos deu o gado, Deus nos deu tudo. Mas nós precisamos extrair da terra uma forma de quê? Curar as pessoas, salvar vidas, trazer as pessoas para o nosso bem. Lembrando que nós sabemos que o mundo já é do maligno. Mas Jesus, como Ele é ungido, como Ele é consagrado, vindo diretamente do alto, e nós bem sabemos disso, ali Ele cuspiu. E a gente sabe que água é a fonte da vida, e o cuspe é uma água.
Só que a água, ela estava ungida. E Jesus sabia disso. Mas o povo não sabia. O povo não sabia disso. E muitas das vezes a gente para analisar uma palavra. Enquanto as pessoas estão ministrando, a gente fica, nossa, que tremendo. E eu sou uma pessoa, irmãos, quando Deus está usando os servos aqui de cima, eu fico lá embaixo, Senhor, vai falando comigo ainda mais. Porque eu gosto de mastigar. Eu gosto de ir no profundo que Deus quer me mostrar. Eu gosto que Deus fala comigo, mas por que isso, Senhor? Porque eu sou bem perguntadeira. Eu pergunto para Deus, mas como, Senhor, isso? E quando Deus me trouxe no coração que o óleo, ele não se mistura à água, Deus disse para mim, Deus ministrou no meu coração, eu sou a fonte de vida. Se você estiver em mim, grandes coisas você vai fazer. Mas para que você tenha óleo, aonde vai curar, você precisa buscar a minha face. Se nós parar para analisar, irmãos, a gente vai tentar lavar qualquer coisa que tenha óleo. A gente não vai conseguir tirar. Porque a água sozinha, ela não vai tirar. Então, quando a gente está na presença do Senhor, quando a gente está ungido, consagrado, quando há óleo sobre a nossa cabeça, nada vai faltar. Não vai faltar a água, não vai faltar o óleo para poder curar, para poder batizar, para poder ungir o enfermo, para poder expulsar demônios no nome de Cristo, porque é Ele quem faz todas as coisas. Se não for no nome dEle, nada nós vamos poder fazer, nada. É assim que a palavra do Senhor nos diz. E ali aquele cego, ele foi curado, mas ali Deus colocou nos olhos dele e mandou ele ir. Claro que se a gente for analisar, a gente for olhar um lodo, é algo sujo, não vindo de Cristo, porque Cristo purifica tudo. Aonde ele chega, a partir do momento que ele desceu, ele já veio purificado. E ali quando o cego foi até aquele tanque se lavar, será que ele não foi se perguntando? Ele sujou as minhas vistas e agora me manda lavar. Realmente a gente tem que perguntar para Deus o porquê que a gente se encontra nessa situação. Se ele estava sujo, ele percebeu que estava sujo. E se Deus me manda ele para um tanque, aonde o tanque se chama enviado, é porque o Deus estava mandando, o próprio Jesus estava dizendo para ele, aonde você me buscar, eu tenho a fonte da água que vai jorrar o tempo todo. O próprio Jesus curou, o próprio Jesus disse que a terra, ela era, se não tratada, como a gente tem que fazer, se a gente não submeter, a gente vai encontrar coisas horríveis. Mas Deus nos deu o poder de submeter ela a nós. A partir do momento que a gente submeter ela a nós, tudo a gente vai conseguir extrair de bom. Quando a gente passa a extrair tudo de bom, Jesus vai começar a nos mostrar aquilo de melhor que Ele tem. E foi assim que Jesus fez com aquele cego. Mostrou para aquele cego as maravilhas que Deus tinha para ele. E é tão tremendo, irmãos, que quando aquele cego passou a enxergar, ele começou a pregar. Ali os fariseus, as pessoas vão perguntar para ele por 3 vezes quem tinha feito aquilo com ele. E ele vai dizer, o Jesus. Ele fez assim, assim e assim. Ele fez o lodo, passou nos meus olhos e eu passei a ver. E ali eles começaram a questionar aquele cego. E o cego dizia, foi o Jesus que fez. E ali Deus já começou a dar para aquele homem um ministério. Deus já começou a fazer daquele homem discípulo. Aquele homem que antes mendigava, aquele homem já iria começar a pregoar, a ministrar a palavra do Senhor. Já ia começar a salvar, a ganhar vidas para Cristo Jesus. Porque no capítulo mais para frente, no capítulo 16 do próprio João, de versículo 2, a palavra do Senhor, ela é tremenda, e ela vai dizer que, por amor a Cristo, por fazer a obra do Senhor, por pregar a palavra do Senhor, nós que somos discípulos de Cristo,
vamos ser expulsos dos templos, vamos ser perseguidos. E olha que tremendo, aqui a palavra do Senhor vai dizer, no versículo 34, tu és nascido todos em pecado, e nos ensina a nós, e expulsaram da sinagoga. É tremendo, irmãos, é tremendo porque quando Deus cura, Ele mostra por que está curando. Ele vai dizer para ti se é por teu pecado ou não. Ali aquele homem sabia que ele não era pecador, porque o próprio Deus fez questão de mostrar. O próprio Jesus fez questão de mostrar. Só que nós também sabemos que em várias situações a gente se encontra é pelos nossos pecados. É porque Deus manda a gente fazer, a gente não faz. É porque Deus está falando não faz, a gente faz. E Deus permite. Só que nesse caso, irmãos, ele não tinha pecado. Nem ele, nem os pais dele. E ele aceitou. Eu vejo esse varão, esse servo do Senhor, lendo os Salmos de número 40, que diz: esperei-me com paciência no Senhor, e Ele me tirou do charque de lodo, e firmou os meus passos. Todos nós sabemos que todos nós temos pecado, e Jesus curou aquele cego não pelo pecado dele, mas com certeza ele tinha pecado, porque Deus fez um lodo e passou nos olhos dele, para ele lembrar sempre que ele é um pecador, e jamais se esquecer que há um Cristo que tudo faz, há um Cristo que perdoa. Porque senão, se Jesus tivesse tão somente curado e tivesse tirado dele todo o pecado, ele poderia ter se gloriado em si. Está vendo? Jesus escolheu a mim, não escolheu vocês. Mas não, Deus vai fazer um lodo, passar nos olhos dele, para que ele nunca venha esquecer. Porque por mais que ele vai lavar aquele rosto, aqueles olhos, vai sempre ter um resto do óleo de Jesus. Vai ter sempre uma água de Jesus. Por quê? Porque Jesus mandou ele ser lavado no tanque de Siloé, que significa o enviado. Ou seja, ele lavou aquelas vistas na própria vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a palavra que eu quero deixar esta noite, irmãos, é esta: que Deus venha nos capacitar com aquilo que Ele nos deu. Está tudo aqui para nós fazer, mas nós temos que sujeitar ela a nós. A terra está aí para que a gente possa usar da forma que Jesus usou aquela terra. Jesus sujeitou aquela terra a Ele e jorrou a vida sobre aquela terra, cuspindo nela. Como Ele sempre esteve buscando a Cristo para fazer as obras, Ele sempre estava orando, jejuando em cima dos montes. Aquilo foi para nos ensinar, irmãos, que para a gente ter uma vida com Cristo, a gente tem que orar, a gente tem que jejuar, a gente tem que buscar para ser cheios do óleo. Porque para Jesus bastaria tão somente o cuspe. Mas não, Ele quis nos mostrar que para ungir tinha que ter um óleo. Porque para untar, se unta com óleo. E no próprio cuspe dele já veio com óleo. De tão tremendo que nosso Jesus é. Ele é completo, Ele é verdadeiro, Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, Ele é majestoso, Ele é grandioso, príncipe da paz. Ele é o que foi ontem, o que é hoje, o que vai ser amanhã, e por toda a eternidade. Porque grandes coisas o Senhor está fazendo no nosso meio, na nossa vida, na vida dos nossos parentes. Deus não deixou de curar, Deus não deixou, irmãos, de fazer maravilhas. Mas que nesta noite nós passamos a olhar de uma forma diferente tudo aquilo que Deus nos deixou, e podemos fazer disso instrumentos para poder ganhar vidas, para poder ganhar almas, para poder ir e apregoar a palavra do Senhor. E eu creio que este cego, que já não mais era, a qual foi aberta a visão dele, e ele ali começou a pregar
para aqueles fariseus e foi expulso daquele lugar. Que nós possamos aprender nesta noite que quando nós for fazer a obra do Senhor, que quando a gente pedir ao Senhor capacitação, Ele vai nos dar. Mas não quer dizer que vai nos livrar de tudo aquilo que o Pai falou que nós passaríamos. Porque se nós não tivermos aflições, se nós não formos perseguidos, se nós não tivermos luta, é porque nós não estamos na presença do Senhor. É porque a nossa vida está de qualquer jeito. É porque o inimigo não está nem aí por aquilo que a gente está fazendo. Porque não é nós que ele procura, e sim a Jesus Cristo, como ele falou. Se fizeram a mim, vão fazer a vós, porque é eu quem estou fazendo. E se vocês seguirem aquilo que eu estou seguindo, também vai acontecer com vocês. Então não vamos deixar, irmãos, de fazer, porque levante. Mas vamos começar a buscar lá desde Gênesis a forma de curar, a forma de ver aquela pessoa voltar a andar, com pecado ou sem pecado. Porque quem vai julgar é o nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele ainda não veio como juiz. Se Ele não veio como juiz, não vai ser eu nem tu, não vai ser nenhum de nós que vamos decidir se temos que pedir para Deus curar, libertar, transformar e sermos usados para isso. Porque Cristo falou que quando Ele iria para o Pai, nós ainda iríamos fazer obras maiores que a dele. Só que Jesus curou tanto aquelas pessoas que tinham pecados, como aquelas que não tinham a vista das pessoas. Porque essa própria palavra, Deus vai dizer que Ele veio para dar vista aos cegos e para tirar a visão daqueles que não veem. E essa parábola está mesmo na palavra do Senhor. Que nós possamos nos aprofundar ainda mais nessa noite. Quero passar a palavra para o nosso pastor presidente, que vai dar continuidade. Em grandes bênçãos, irmãos, ainda tem para nós nesta noite. Aqui foi só algo para nós meditarmos, para nós pensarmos que Deus nos deu tudo, e está tudo aqui. Mas que nós precisamos verdadeiramente buscar mais a fundo de Deus, para podermos fazer grandes obras, em nome de Jesus. Glória a Deus.